Meus irmãos, eu quero cumprimentá-los com a paz do Senhor Jesus, amém? Que bom estar com vocês, que alegria poder retornar à Vila Alpina, uma grande oportunidade dada por Deus poder revê-los, louvar a Deus pela vida do pastor Antônio Larentes, pastor Carlos, pastor Ricardo, todos os pastores que servem ao Senhor nesse precioso campo de trabalho, agradecer a Vitória pelo convite, estar na companhia de um amigo muito querido, o pastor Adson Belo, e também termos o privilégio de estarmos acompanhados pelo Lincoln e podermos estar servindo a vocês esta noite. É um grande presente dado por Deus. Felizmente nós tivemos alguns contratempos na chegada até aqui, inclusive a avenida principal, a Salim Sarah Maluf, que está com obstrução devido a um problema policial que houve agora há pouco, uma tentativa de assalto que acabou infelizmente paralisando uma das pistas pelo óbito das pessoas que estavam envolvidas ali, mas chegamos bem, e que Deus possa nos agraciar com a sua palavra, que essa palavra possa ser muito útil a você, que Deus possa falar com a gente nessa noite. Você está com a sua Bíblia aí? Vamos lá? Eu gostaria de falar com vocês em Gênesis capítulo 37, Gênesis capítulo 37, e nós vamos ler alguns versículos a partir do versículo 1, Gênesis 37, a partir do versículo 1. Você encontrou aí? Vamos lá? Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. E esta é a história de Jacó. Sendo José da idade de 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos, e sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Israel amava mais a José do que a todos os seus filhos, porque era o filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais do que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não podiam falar com ele pacificamente. Teve José um sonho e o relatou aos seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Pois lhes disse: rogo-vos, ouçam este sonho que tive. Estávamos atando feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou, ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: tu pensas que reinarás sobre nós? Tu pensas que terás domínio sobre nós? Com isso o odiaram ainda mais, por causa dos sonhos e das suas palavras. Teve outro sonho, e o contou aos seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando ao seu pai e aos seus irmãos, repreendeu o seu pai e lhe disse: que sonho é esse que tivestes? Acaso iremos eu, tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos lhe invejavam. Seu pai, no entanto, guardava isso no seu coração. E se você pode, diga amém. Amém. Deus te abençoe, se assente em nome de Jesus. Eu gostaria de falar um pouco com vocês esta noite, sem lhes cansar e poder ter a alegria também de ouvir o pastor Adson esta noite ainda, sobre futuro. Você pode repetir comigo? Vamos lá, diga futuro. Eu gostaria de falar um pouco com vocês sobre o futuro a partir da vida de José. Nós conhecemos muito bem a sua história. José faz parte de uma família muito especial, que foi a família que Deus escolheu através dela desenvolver todo o seu propósito para a humanidade através da nação de Israel, dentro de um contexto do Antigo Testamento. Você sabe muito bem que Deus fez uma aliança com Abraão. Deus renovou essa aliança com Isaac. Deus renovou essa aliança também com Jacó. Jacó trabalhou 7 anos para se casar com Raquel. Na noite de núpcias, recebe Lia como esposa. No dia seguinte, o seu sogro lhe faz uma contraproposta: viva 7 dias de núpcias com Lia, depois tenha 7 dias de núpcias com Raquel, trabalhe para mim mais 7 anos, e você terá as minhas 2 filhas como esposa. E assim ele aceitou. Lia dava filhos a Jacó,
Raquel não. Raquel era estéril. Elas possuíam 2 servas, 2 concubinas, Zilpa e Bila. Ambas também davam filhos a Jacó. Então você vai ver a história de Jacó no que diz respeito aos seus filhos, sendo construída primeiro a partir dos filhos de Lia, depois os filhos de Bila, depois os filhos de Zilpa. E quando os primeiros filhos, Rubem, Dan, Naftali, Azer, vão já estar muito grandes, já iniciando a fase adulta, é que a Bíblia diz que Deus então vai permitir que Raquel tenha filhos. O primeiro filho de Raquel é José. O texto que nós lemos esta noite fala sobre José. O segundo filho de Raquel vai nascer em uma situação muito constrangedora, porque a Bíblia diz que na hora que Raquel vai dar luz ao seu segundo filho, ela está sentindo muitas dores e ela morre no parto. E ela projeta sobre esse filho que nasce no parto, que ela morre, o nome de Benoni, que significa o filho da minha dor, e morre logo na sequência. Jacó vê tudo aquilo ali e ressignifica aquele momento. No parto mesmo, troca o nome de Benoni para o nome de Benjamim. Raquel está projetando sobre o filho que ela está vivendo, filho da minha dor. Jacó está projetando sobre o filho que ele está enxergando, o filho da minha mão direita, que é o nome de Benjamim. Qual é a leitura que Jacó está fazendo? Ele sabe que ele está já numa idade muito avançada, ele percebe que o fim dos seus dias cada vez se aproxima mais, os seus primeiros filhos já estão grandes, crescidos, seguindo a sua vida, e ele percebe que nesse menino, Benjamim, ele terá companhia para a sua velhice. Será um filho, um consolo, uma alegria. É isso que ele projeta no nome Benjamim. A ideia ali do filho da minha mão direita era como se fosse o filho do apoio, alguma coisa que ele pudesse se sustentar, como se fosse, por exemplo, uma muleta, um apoio. É isso que ele está projetando na ideia do filho da minha mão direita. O que ele está dizendo é: o filho que eu terei em minha companhia, o filho que será o meu sustento, o meu apoio, o meu consolo, o meu amigo, que eu vou desfrutar a fase final da minha vida. A Bíblia vai dizer que essa família vai continuar a vivenciar o seu ciclo, a sua história, a sua sequência. Com 17 anos, José começa a ter alguns sonhos. Antes disso, já tinha um clima meio que constrangedor dentro de casa. Primeiro porque José era o filho de Raquel, a mulher que Jacó amava. Segundo porque a Bíblia diz que quando eles iam para o campo, José sempre chegava e dizia assim: pai, Rubem fez isso, Dan fez aquilo, Naftali fez aquilo. Então José meio que eram os olhos, os ouvidos do pai mediante as coisas que o irmão faziam enquanto estava na ausência do pai. Terceiro porque o pai vai pegar uma túnica, uma peça muito exclusiva, de várias cores, algo de um valor pessoal muito grande, e vai presentear apenas a José, manifestando ele o seu afeto, o seu amor e o seu carinho. E em quarto lugar, porque ele tem uma série de sonhos, pelo menos 2. O primeiro, ele vê que ele está com seus irmãos no campo, é época de colheita de trigo, e os feixes, os molhos, os engradados de trigo dos irmãos estão prostrados perante o dele está de pé. No outro dia ele sonha que sol, lua e 11 estrelas se inclinam perante ele. Os irmãos estão olhando, estão dizendo: quer dizer então que você está sugerindo que você será líder sobre nós? O nosso irmão mais velho aqui é Rubem, você é o penúltimo, depois que nasce Benjamim. Você não tem peso de hierarquia, você não tem peso cultural, você não tem peso de idade. Você está dizendo que você vai ser projetado como liderança e como governo sobre a gente? Aí a Bíblia diz que para tentar resolver isso de uma vez por todas, eles querem se livrar de José. E eles vendem a José, quando José tem 17 anos, para uma caravana de ismaelitas que está indo para o Egito. Aqui tem uma coisa muito interessante, porque o sentimento dos irmãos de José é que, vendendo ele para o Egito, eles estão se livrando de todas as possibilidades de um dia os sonhos de José se cumprirem. Nós precisamos confiar em uma coisa. Paulo fala sobre isso, por exemplo, em Romanos capítulo 8, versículo 28. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Quando você está na rota do propósito, o que tentam fazer para te prejudicar, te ajuda. Quando você está na direção de um plano de Deus sendo cumprido sobre a sua vida, até os
intentos mais malignos, mais perversos, com o propósito de prejudicar você, Deus transforma isso em bênção, em combustível. Isso te impulsiona e isso te leva para mais perto do plano de Deus para a sua vida. Na mente dos irmãos de José, eles estão se livrando de José. Eu tenho a sensação que Deus está olhando para eles e está dizendo: peraí, vocês estão pensando que enviando ele para o Egito, vocês estão excluindo todas as possibilidades dos sonhos dele um dia acontecerem. Vocês não têm noção do que vocês estão fazendo. Vocês estão, na verdade, enviando ele para o local onde o sonho está estabelecido para acontecer. Vocês estão enviando ele para o local onde o meu propósito vai fazer tudo aquilo que eu dei a ele como sonho um dia se tornar realidade. Deixa eu crer nesta palavra de Deus sobre a sua vida esta noite. Quando você está na rota do propósito, fique tranquilo. Se tentarem fazer alguma coisa para prejudicar você, isso vai contribuir para o teu bem. Isso vai te levar para mais perto do local da geografia do propósito, em que é um plano de Deus para se cumprir sobre a história da sua vida, porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Você pode dar graças ao Senhor Deus por isso? Se puder ser me restaurado só um pouquinho do retorno, eu vou ser muito agradecido. 17 anos, quantos anos? 17. José é vendido para o Egito. Duas coisas rapidamente para mim pontuar aqui a você. Em primeiro lugar, a primeira coisa que Deus vai fazer com José para criar um ponto de contato dele com o seu futuro é lhe dar sonhos. É lhe dar sonhos. O que Deus está criando em José sobre o futuro é uma visão. Eu gostaria que em primeiro lugar você entendesse isso. O futuro é uma visão. Você pode repetir isso comigo? Diga: o futuro é uma visão. Você já experimentou enxergar o futuro? A visão não acontece nos olhos, a visão acontece na mente. Os seus olhos só capturam o cenário, a visão é processada na mente. Quer ver uma coisa? Quem aqui um dia já acordou apavorado com um pesadelo aí? Levanta a mão. Aquilo ali parecia ser real para você, sim ou não? Seus olhos estavam abertos ou fechados? Como que seus olhos fechados aquilo pareceu ser tão claro? É porque na verdade a visão não é nos olhos, a visão é na mente. É por isso que você sempre vai ter a Bíblia propondo para a gente uma renovação do entendimento. Ok? Não se conformam com esse mundo, mas transformai-os pela renovação da vossa mente. A própria palavra de Deus dizendo que a proposta de Deus para nós não é que vivamos por vista, mas é que vivamos por fé. Por quê? Porque a fé atua nessa área do entendimento. A fé produz essa visão, nos ajuda a entender aquilo que ainda não existe, mas já é um propósito, um projeto pronto de Deus para a história das nossas vidas. Na verdade, todas as vezes que Deus disser farei, considere isso já feito. Porque Deus ele trabalha com planos que já estão prontos dentro do seu propósito. Isso só está ganhando corpo dentro da nossa trajetória de vida. A primeira coisa que Deus vai fazer com José para conectá-lo acerca do seu futuro é criar um cenário na mente dele. É criar uma visão na mente dele. É mostrar para ele sol, lua e 11 estrelas prostrados. É mostrar para ele feixe de trigo prostrado perante o dele. Era Deus dizendo o seguinte a José: eu tenho isso para você no seu futuro. Uma posição de governo, uma posição de liderança. É Deus mostrando o final, sem que necessariamente mostre o meio. Aqui é uma coisa muito curiosa. Deus mostra o final, mas Deus não mostra o meio. No meio sempre tem situações que, se você soubesse o que você haveria de passar e enfrentar, você diria: ok, Senhor, o projeto até é muito bonito, mas deixa eu calma aqui na minha, faz isso com outra pessoa. Você sempre vai ver Deus mostrando o final, dificilmente Deus mostra o meio. É porque na verdade nesse meio aqui é o ponto de contato para você chegar naquilo que Deus tem pronto. É o que o salmista fala em Salmo 119, verso 40, ele fala o seguinte: Deus, a tua palavra é o meu consolo na hora da minha angústia. O que ele estava dizendo era: quando eu enfrento momentos de angústia, em vez de desistir, em vez de observar o tamanho do problema, a realidade do que eu estou enfrentando, eu só faço uma coisa: eu me lembro daquilo que o Senhor diz. Porque quando eu me lembro daquilo que o Senhor falou, eu entendo que tudo que for preciso vencer agora, renunciar agora, deixar no passado agora, vai valer a pena para não perder aquilo que o Senhor já tem pronto, preparado para a minha vida lá na frente. Eu tenho chegado cada vez mais ao entendimento de que Deus faz promessas não por causa dele, mas por causa de nós.
Deixa eu ilustrar isso aqui para você entender. Imagina, por exemplo, que você vai para Curitiba. E a primeira vez que você vai para Curitiba, você vai dirigindo, eu olho para você e falo o seguinte, ó. Antes de você passar por Curitiba, você vai passar por uma cidade chamada Registro. Você tem que passar por Registro para ir para Curitiba, sim ou não? Sim. Quando eu digo a você que para você chegar em Curitiba, você vai passar por Registro, eu acabei de fazer a você uma promessa. Se eu não tivesse prometido aquilo a você, você iria deixar de passar por Registro, só porque eu não falei com você? Não, era o seu caminho. Só o que eu fiz a você foi criar um ponto de contato na sua mente com o seu destino. Foi criar um ponto de contato na sua mente com o seu futuro. Eu estou cada vez mais convencido de que quando Deus faz promessas para a gente, Ele não faz por causa dele, Ele faz por causa de nós. Ele está pontuando durante a nossa trajetória, coisas que vão acontecer, experiências que vão marcar, coisas que Ele vão realizar. Para você entender uma coisa, eu estou na rota certa. Não está fácil, mas eu estou na rota certa. Pode talvez não serem dias tão claros, mas eu estou na rota certa. É Deus te mostrando, você está no caminho que eu te mostrei. Eu estou te mostrando o final, sol, lua, 11 estrelas. Eu estou te mostrando feixe de trigo prostrado. Você não tem noção que você vai passar, mas fique tranquilo, enquanto não chegar na rota, é porque você ainda está no caminho, e eu estou te guiando nessa trajetória. Você entende isso e pode celebrar a Deus por isso. A primeira coisa que Deus faz com José acerca do seu futuro é criar um ponto de contato na sua mente com uma visão, porque o futuro é uma visão. O futuro é uma visão. Há uma história que eu ouvi ano passado, aquilo ali me marcou muito. Quem aqui já ouviu falar de Walt Disney? Faz assim com a sua mão, ok? Provavelmente você conhece a história do Walt Disney por causa dos parques da Disney de Orlando. Sabia que o Walt Disney não era de Orlando, nem da Flórida, ele era da Califórnia. Tinha 2 filhas, e na verdade essa ideia de parque começa com um ambiente de entretenimento familiar, depois se transforma-se em um empreendimento. Antes da inauguração de um dos principais parques da Disney, o Walt Disney faleceu. No dia da inauguração, o engenheiro da obra do lado de Walt Disney, olhando para ela, diz assim, que pena que o Walt Disney não viu isso daqui pronto, não é verdade? E ela olha para ele e fala assim, viu sim. Na verdade, ele foi o primeiro que viu. Na verdade, nós só estamos vendo isso daqui hoje porque foi ele que conseguiu enxergar isso daqui primeiro. Porque há uma ruptura que tem que existir entre o presente e entre o futuro. Se você vive só por aquilo que os seus olhos estão vendo agora, você está correndo um sério risco de transformar o seu futuro apenas numa repetição do seu presente. Deus está nos convidando esta noite a você começar a enxergar um futuro melhor. Deus está nos convidando essa noite a você entender que independente da realidade que você está vivendo, há um futuro preparado de Deus para a história da sua vida, e isso precisa fazer sentido para você, isso precisa estar claro na sua mente. Quando você sabe a rota a se fazer, você sabe que Deus vai te guiar nela, e um dia isso será visível, materializado, e Deus será glorificado através disso. Você pode celebrar ao Senhor Deus por essa verdade. Diga comigo, o futuro é uma visão. Há uma frase que eu gosto muito, levante uma de suas mãos, diga comigo, vi o futuro, gostei do que vi, estou correndo para lá. Isso faz sentido para você? Em primeiro lugar, Deus está criando na mente de José uma visão, um desenho, uma maquete sobre o seu futuro. Com 17 anos ele é vendido, quantos anos? 17. Para o Egito, preço de um escravo. 11 anos depois ele é vendido de novo, no Egito, para Potifar. Preço de um escravo. Quantos anos haviam se passado? 11 anos. Mas quando as pessoas olhavam para José, o valor que José tinha para as pessoas era o mesmo. Valor de um escravo. José ensina uma coisa para a gente. Não é o valor que as pessoas te dão que define o valor que você tem. Sonhadores nunca terão o mesmo valor que escravos. Você não precisa limitar o teu valor ao valor que as pessoas te dão. Não é aquilo que as pessoas projetam sobre você que vai definir quem você vai se tornar. 11 anos passaram, José dentro de si está totalmente convicto. 28 anos ele é vendido para a casa de Potifar. Você conhece a história, a mulher de Potifar se encanta por ele. Constrói uma trama. Todos saem, José, o mordomo da casa, está presente. E quando ele percebe que há más intenções no coração dela, ele vai fugir.
ela manifesta o orgulho de não ter alcançado o que conseguiu com uma calúnia, uma história inverídica. Grita, as pessoas vêm, na fuga, a capa de José fica, ela constrói um enredo e diz o seguinte, ó, ele quis abusar de mim, eu gritei, ele correu, a prova é que a capa ficou, e aquilo que parecia que estava começando a dar certo, de repente desmorona de novo. José vai para a prisão. Com 28 anos, quantos anos? 28. Quando ele chega na prisão, a Bíblia diz que o carcereiro olha para ele e vê Deus na vida dele. Pega as chaves da prisão e coloca nas mãos de José. Se coloca no lugar de José. Você foi preso por algo que você não fez. As chaves da prisão estão na sua mão. A maioria das pessoas iam fazer o quê? Fugir. José preso estava, preso ficou. Em primeiro lugar, o futuro é uma visão. Em segundo lugar, o futuro será uma recompensa a quem for fiel. Você pode repetir isso comigo? Vamos lá, digo, o futuro será uma recompensa a quem for fiel. Na casa de Potifar, José fiel. Sabe o que é curioso ali? Se ele tivesse deitado-se com aquela mulher, ele teria sido preso? Não. Ele foi preso porque não se deitou. Ele está preso para os homens, livre para Deus. José ensina para a gente que é melhor às vezes você ficar mal com alguém, mas bem com Deus, do que para você ficar bem com alguém, você ter que quebrar princípios, falhar no caráter, negociar valores. É melhor alguém ficar mal com você, mas a sua consciência está tranquila com Deus. Aí, na prisão, ele também decide permanecer fiel. Porque o que rege José é um princípio chamado princípio da integridade. Você pode repetir comigo? Vamos lá. Diga, princípio da integridade. Algumas pessoas na Bíblia tiveram esse princípio. Deixa eu te dar um exemplo, Jó. Uma coisa é o que você pensa sobre mim, ok? O que você pensa sobre mim é a minha reputação. O que eu sou, o que Deus sabe sobre mim é o meu caráter. As pessoas permitem você saber delas o que elas querem que você saiba, ok? Quando você ouve um relato de alguém, você está ouvindo o relato a partir do que alguém enxergou. Uma coisa são as qualidades dos personagens da Bíblia que as pessoas citam. As 7 qualidades de Davi que Samuel que está citando. Uma coisa é um testemunho dado por Deus. Deus olhando para o diabo e dizendo o seguinte: você viu Jó? Jó é alguém que teme a mim. Jó me respeita. Jó é alguém que vive retidão. Se desvia do mal. E Jó é alguém íntegro. Jó é alguém? Jó é alguém? O termo íntegro significa inteiro. Quando Deus dá testemunho de Jó dizendo que ele é íntegro, o que Deus está dizendo é o seguinte: Jó é alguém que quando eu olho para ele eu não encontro nele faltas. Já parou para pensar nisso? Deus dando testemunho de alguém dessa forma. Aí o diabo olhou para Deus e falou o seguinte: Senhor, mas se o Senhor tivesse dado para mim, até eu seria crente como Jó é. Deus falou assim: ok, mexa no que você quiser, só não toque na vida. Você vai ver a razão pela qual Jó me serve. Jó era regido pelo princípio da integridade. Princípio da... No Novo Testamento, Lucas capítulo 22, aconteceu uma coisa muito parecida. Jesus chega para Pedro e fala assim: Pedro, o diabo pediu para cirandar com você. O que Jesus estava dizendo era o seguinte, em outras palavras: Pedro, o diabo pediu para fazer com você quase a mesma coisa que ele pediu para fazer com Jó. Ele queria ter acesso, ele queria ter liberdade, ele queria mexer no que ele quisesse. Só que eu roguei ao Pai, para que o Pai não permitisse, por causa da sua fé, para que a sua fé não desfaleça. Em outras palavras, o que Jesus está dizendo é o seguinte: Pai, com Jó até dava, com Pedro não. A gente não tem em Pedro a mesma qualidade que a gente teve em Jó. Então, para que a fé dele não desfaleça, não permita não, Pai. Isso é Lucas 22. Sabe o que mais me assusta em Lucas 22? É que no mesmo capítulo que o diabo pediu para cirandar com Pedro, Lucas 22, a Bíblia diz que o diabo entrou em Judas, sem pedir permissão.
Para Pedro ele precisa pedir acesso. Para Judas ele tem caminho aberto. Porque o oposto de integridade é legalidade. João vai dizer 60 anos depois, quando ele escreve o seu evangelho, que Judas roubava a bolsa. Ninguém desconfiava. Mas dentro de si Judas já estava com a legalidade aberta no relacionamento dele com Jesus. Deixa eu te falar uma coisa, você está me entendendo? Diga amém. Estou começando a concluir, deixa eu te falar uma coisa. Integridade não é algo para as pessoas verem, é algo para o mundo espiritual respeitar. O problema é que se você não zela por isso que não é visível, isso vai criar algo que o efeito disso será visível, legalidade. Você está entendendo isso? O futuro será uma recompensa a quem for fiel. Eu gostaria de te dar uma boa notícia esta noite. Deus tem um futuro preparado para a história da sua vida. Eu gostaria de te dar uma boa notícia esta noite. Há um futuro pronto, estabelecido por Deus, muito além do que os seus melhores sonhos alcançaram, de um plano de Deus para a história da sua existência. Mas isso será uma recompensa também à sua fidelidade. José está sendo fiel quando o pai está longe, José está sendo fiel quando os irmãos estão longe. A gente precisa entender que fidelidade é algo que você constrói no coração com o Senhor. O pai pode estar longe, a mãe pode estar longe, o esposo pode estar longe, a esposa pode estar longe, o pastor pode estar longe, mas se você zela pela sua vida com Deus, pelo seu caráter cristão, pela qualidade do seu relacionamento com Deus, isso está construindo integridade. Ninguém vai ver, mas o resultado disso será visível. Aquilo que é visível é consequência de algo que é construído em um campo onde os olhos não veem. Deixa eu liberar algo de Deus através dessa palavra sobre a sua vida. A sua fidelidade a Deus vai te levar a viver resultados que você nunca imaginou viver na sua história. Vai te levar além do que a organização humana poderia te fazer alcançar, porque o futuro será uma recompensa a quem for fiel. Zele pela integridade e Deus te honrará por causa disso. Você pode dar glórias ao Senhor Deus por isso. A Bíblia diz que Sadraque, Mesaque e Abednego decidiram não se contaminar. Se você pode, repita comigo, diga: fidelidade é uma decisão. Você precisa decidir isso. Ele está preso 28 anos. O que está carregando ele é o princípio da integridade. 2 homens são presos junto com ele, o padeiro e o copeiro do rei. Ambos têm sonhos. José interpreta os sonhos dele. O significado é: padeiro, infelizmente em 3 dias você será executado. Copeiro, em 3 dias você será restabelecido ao cargo de copeiro do rei. Passa o primeiro, segundo, terceiro dia, padeiro morre, o copeiro vive. Aí José chega para o copeiro, e fala assim: ô gente boa, quando você chegar lá diante do faraó, conta para ele a minha história. Diz para ele que você conheceu um hebreu aqui, que foi vítima de uma história mal contada. Intercede por mim lá. Você se lembrou de José? Nem o copeiro. Deixa eu falar uma coisa. Quando não é o momento de Deus para algo acontecer na vida da gente, você pode pedir para o copeiro, para o presidente, para o deputado, para o vereador, para o pastor da congregação, para o senador. Deus faz a pessoa se esquecer. Deus não vai fazer algo que Ele ainda está construindo você para você saber lidar com isso de forma precipitada. José ficou ainda 2 anos preso, mas 2 anos depois, a Bíblia diz, em uma noite, Deus tirou o sono de Faraó e deu ele um sonho que nenhum mago do Egito conseguiu interpretar. Porque a gente precisa entender que quando não é a hora de Deus para alguma coisa, você pode pedir para quem quiser te ajudar. Deus faz a pessoa se esquecer. Mas quando é o momento de alguém, se for preciso Deus tirar o sono do Faraó, Deus tira. Mas o propósito dele se cumpre sobre a história da sua vida. O sonho do Faraó é 7 vacas magras, 7 vacas gordas, 7 espigas cheias, 7 espigas vazias. As vacas gordas e as espigas cheias eram devoradas pelas vacas magras e as espigas murchas. José chega diante dele e o significado é: haverão 7 anos de provisão sobre o Egito. Depois virão 7 anos de fome sobre o Egito.
Construa celeiros nos 7 anos de provisão, estoque, guarde. O princípio de José administrativo é muito básico, mas até hoje muito eficiente. O princípio administrativo de José é o seguinte: quando sobrar, não gaste, guarde. Quando o faraó olha para aquilo, ele para e fala assim, ó, não tem ninguém para gerir isso daqui. Você será esse homem. E ele coloca José como governador do Egito. Sabe o que é curioso? Pega o histórico do Egito. Você não tem a figura de governadores no Egito, nem antes e nem depois de José. Aquilo ali é uma função criada para o momento. Porque a gente precisa entender que quando há um propósito de Deus se cumprindo, se for preciso Deus criar configurações, cenários, circunstâncias, Ele cria para que o plano dele não caia por terra. Sabe o que eu acho curioso aqui? Eu estou correndo para concluir. Você está me ouvindo? Diga amém. Algumas coisas que eu acho muito interessante aqui. Em primeiro lugar, a fome que vem, não vem só sobre o Egito, vem sobre toda a região, inclusive Hebrom. Quem é que está morando em Hebrom? A família de José. Só que nenhuma região, além do Egito, sabe que vai vir uma fome depois do tempo de fartura. Só o Egito está pronto, porque o Egito estava debaixo de uma palavra. O Egito estava debaixo de uma. Quando os irmãos de José perceberam que era um tempo de fome, foi por causa de sinais. Ausência de chuva, terra seca, espigas murchas. Deu-se a sensação de que um tempo de fome estava se iniciando. Eu tenho pensado uma coisa nesses dias. Sinais são para leigos. Uma das piores coisas que pode acontecer com a gente é depender de sinais. Como é que você percebe que vai chover? Quando o vento muda, quando as nuvens se formam. Um meteorologista identifica uma chuva 30 dias antes. Quem precisa de sinais são leigos. É um perigo muito grande quando, para você ver que o seu casamento não está bom, você precisa começar a ver alguns sinais disso. É um perigo muito grande, não bom, mas grande, quando você vê que a comunicação sua com os seus filhos não está muito saudável, quando sinais disso começam a aparecer. É um perigo muito grande quando você vê, por exemplo, que a sua saúde não está boa, quando sinais de que ela está ruim começam a existir para você. Porque quando você precisa ser guiado por sinais, é porque você não fez uma leitura de previsibilidade. Você não estava debaixo de um entendimento anterior, para fazer a leitura e saber que aquilo possivelmente iria acontecer. Então você precisaria se preparar para isso. Você está entendendo para isso? Uma das coisas muito perigosas para a gente é quando sinais de que as coisas não estão bem precisam começar a existir para a gente acender a luz de alerta e correr contra o tempo para conseguir solucionar aquilo. Uma das melhores coisas que pode acontecer com a gente é estar debaixo de uma palavra, é estar debaixo de uma revelação, é estar debaixo de uma direção, é estar debaixo de um entendimento, é estar debaixo de um esclarecimento de Deus. Porque quando você caminha debaixo de uma palavra de Deus, preparando para aquilo que ainda vai acontecer, quando esse tempo chegar, você já está pronto, preparado, e você passa por ele sem grandes transtornos, porque você fez a leitura correta e não precisou de sinais aparecerem para se preparar para aquilo. Os irmãos de José precisam de sinais para saber que está chegando um tempo de fome. José identificou a fome 7 anos antes. Quando ele é colocado como governador, o nome dele é mudado. De José ele passa a ser chamado Zafenate Paneia. Zafenate, excelente nome para você colocar no seu próximo filho. Zafenate Paneia. Os irmãos de José chegam no Egito. Muito bom dia, tudo bem? Tudo. A gente precisa comprar comida, ok. Com quem que a gente compra aqui? Com o governador. Qual o nome deles? Zafenate Paneia, ok. Chegam diante de José. Eles reconhecem José, sim ou não? Não. José reconhece eles? Reconhece. Tanto Estevão em Atos 7, como Moisés em Gênesis 37, dizem que o grande problema dos irmãos de José era a inveja, era a inveja. 21 anos haviam se passado desde que José e os seus irmãos haviam estado presentes pela última vez. 21 anos depois eles se encontram. Eles não reconhecem José. José reconhece eles.
Eles estavam do mesmo jeito. José não era mais a mesma pessoa. Porque a gente tem que entender uma coisa aqui. Pode passar o tempo que for, invejoso nunca muda. Invejoso sempre vai estar do mesmo jeito, com as mesmas manias, errando nas mesmas áreas, com as mesmas mesquices, vivendo a mesma miséria de mentalidade. Porque se tem uma coisa que não muda na vida do invejoso é a mentalidade. Pode passar o tempo que for, você vai olhar e vai dizer, fulano, certeza. Invejoso não muda. José olha para os irmãos e fala assim, aham, vocês por aqui, que coisa, né? Vocês são da onde? Somos de Hebrom. Família bonita, vocês são só 10. Não, somos 11. O mais novo ficou, Benjamim. Sempre foram 11? Não, éramos 12. Infelizmente um irmão nosso morreu. José era tão gente boa. Eu vendo sim comida para vocês, com uma condição. Os 11 têm que estar aqui. Voltem lá e tragam Benjamim. Quando Benjamim chega, José prende Benjamim. Nada será feito de mal ao menino. Só que vocês voltarão lá. Porque vocês vão ter que corrigir uma coisa que vocês contaram para o nosso pai há 21 anos atrás. A mesma boca que abriu para dizer que José estava morto, vai ter que voltar de novo e se abrir novamente. Para dizer, pai, nós encontramos José no Egito. E o senhor não tem noção do que está acontecendo lá, pai. O senhor lembra daqueles sonhos de sol, lua e 11 estrelas prostrado? O senhor lembra daqueles sonhos, pai, de trigo, pai, feixe de trigo, época de fome. Nós fomos comprar trigo, feixe de trigo de José em pé, e o nosso prostrado diante dele, pai. Nós temos que ir lá, porque José está chamando, porque José foi guardado por Deus, e nós queremos dizer para o senhor que José não morreu, mas ele está vivo, e da mesma forma que ele sonhou, Deus fez se cumprir na vida dele. Você está entendendo isso? E pode dar glórias ao Senhor Deus por isso. Sabe o que me chama a atenção em José? E eu estou fechando o raciocínio aqui. Quando Jacó vai abençoar José em Gênesis 49, ele olha para José e fala assim, José é um ramo frutífero. José é um ramo? José é um ramo? O ramo é o início da árvore? Não. É o final da árvore? Não. O ramo é só a continuidade. José nunca foi primeiro em nada. Em casa ele era o penúltimo, o último era Benjamim. Na prisão ele tinha alguém superior a ele, o carcereiro. Na casa de Potifar, Potifar era superior a ele. Quando ele é levado para ser governador do Egito, o faraó olha para ele e fala assim, ó, abaixo de você está todo mundo, acima de você só tem a mim. Dá a ele o segundo carro real. E ele é o segundo homem mais poderoso do Egito. José nunca foi o primeiro em nada, sempre foi pelo menos o segundo. Mas José foi alguém que entendeu uma coisa, a bênção de ser continuidade. Você não precisa ser o primeiro de alguma coisa para fazer. A sua posição não revela a sua utilidade. O entendimento é, não começou comigo, não vai terminar em mim. Só que Deus está me dando o privilégio de ser continuidade do que Ele está fazendo. Então eu vou florescer aonde Ele me plantou. Eu vou frutificar aonde Ele me permitiu estar. Há uma bênção sobre nós, a bênção da continuidade. A bênção da continuidade. Em primeiro lugar, o futuro é uma visão. O futuro é uma. Segundo lugar, o futuro é uma recompensa a quem for fiel. O futuro não é acidental, o futuro é intencional. O futuro não vem pronto, é construído. Não é acidente, é intenção, é planejamento. O futuro é uma visão que se corre para lá e é fiel durante o percurso. Mas em último lugar, fechando aqui a ideia, uma terceira coisa que eu gostaria de falar com você sobre o futuro, é que o futuro tem a ver com viver sonho, mas não qualquer sonho. O futuro tem a ver com viver o sonho que Deus planejou.
Deus não dorme. Talvez seria uma hipérbole muito exagerada chamá-lo do sonho de Deus, mas me permita utilizá-la. O futuro tem a ver com viver não o teu sonho, mas o que Deus sonhou para você. Tem uma frase que eu gosto muito que diz o seguinte: se você tem um sonho, Deus até te abençoa. Mas quando você vive um sonho de Deus é diferente, Deus te patrocina. Quando o sonho que você está vivendo é o de Deus, Deus entra e fala assim: não, fique tranquilo, não tem a ver com você não, tem a ver comigo. Há 2 livros na Bíblia que falam sobre a sua existência, você sabia disso? Primeiro livro, Salmo 139, diz que é um livro onde Deus prefixou todos os nossos dias. Há um livro onde Deus prefixou todos os nossos dias. Quando Moisés nasceu, Deus prefixou lá, libertador de Israel. Quando Davi nasceu, Deus prefixou lá, rei de Israel. Quando Paulo nasceu, Deus prefixou lá, apóstolo dos gentios. É claro que é uma linguagem poética, mas é a ideia de que Deus registrou os planos dele para nós. A pergunta que a gente tem que fazer todo dia é: o que é que Deus escreveu lá no meu livro? Você já parou para pensar nisso? Miles Monroe falava que os 2 dias mais importantes da vida, em primeiro lugar, é o dia que você nasceu, e o segundo lugar é o dia que você descobriu para que você nasceu. Porque a maior tragédia da vida nunca foi a morte, mas sempre foi uma vida sem propósitos. Há um livro onde Deus prefixou todos os meus dias. Esse é o primeiro livro na Bíblia que conta a sua história. Só que há um segundo livro na Bíblia que conta a sua história, que é Apocalipse 20. Um livro que João chama de o livro das obras. O livro das... Se aqui está o planejamento, aqui está a biografia. Aqui está as decisões que você fez, as prioridades que você teve, os caminhos que você seguiu, aquilo que você olhou e disse: é isso que eu vou fazer da minha vida. O meu medo é só um: o dia que ele pegar o livro do propósito e o dia que ele pegar o livro das obras e colocar um diante do outro, será que vai bater? Ou será que Deus talvez vai olhar e vai dizer: que pena que você quis viver do seu jeito, mas não do meu. Que pena que você quis viver os seus sonhos, mas não os sonhos que eu tinha para a sua vida. Que pena que você quis viver a sua vontade, mas não a vontade que eu tinha planejado para você. Que pena que você quis seguir pelo teu caminho. Eu tinha um caminho pronto para você, mas você quis se aventurar por um caminho que não estava preparado, e se feriu, machucou, perdeu tempo, se frustrou, decepcionou, porque tinha um caminho preparado e você quis escolher uma rota que não estava pavimentada. Não era a que eu tinha preparado para você. Eu quero encerrar essa palavra dizendo a você que, além da visão do futuro e além da fidelidade para te levar até lá, a gente tem que sair desse culto perguntando: o que é que está escrito naquele livro? O que é que ele escreveu lá? Porque eu não quero desperdiçar a minha vida vivendo do meu jeito, sendo que ele tem uma vida para mim viver. Eu quero olhar para ele e vê-lo não só como meu Salvador, eu quero olhar para ele e ver também como meu Senhor. Porque se como meu Salvador ele foi à cruz para me livrar do inferno, como meu Senhor eu me tornei o seu servo, e a minha vida não pertence mais a mim, é dele. Você está entendendo isso? Coloque sua mão no seu coração. Diga: Senhor, eu ouvi a tua palavra, e como eu careço que essa palavra se materialize na minha vida. Diga: ó Deus, não me deixe viver sem rumo, sem orientação, sem uma visão do futuro que o Senhor tem para mim. Diga: ó Deus, fala comigo, me mostra a rota, me orienta, me ajuda a entender o caminho que o Senhor pavimentou. Diga: ó Deus, me guarda em fidelidade, em integridade nesse caminho. Guarda o meu coração. Não permita que integridade se transforme em legalidade, mas guarda o meu coração. E diga: ó Deus, me ajude a entender que não tem a ver com os meus sonhos. Eu não quero gastar a minha vida
vivendo para mim, mas eu entrego ao Senhor, eu oferto ao Senhor. Eu só tenho uma vida e eu decidi que ela não é minha, é sua. Eu quero viver o teu sonho, eu quero viver o que o Senhor prefixou acerca da minha existência, porque eu confio que o Senhor tem o melhor para mim. Amém e amém.